Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Hoje com um convidado que é só força. Vitor Costa, educador físico, mestre em força, especialista em, além de força, ganho de força e hipertrofia. Ganho de força e hipertrofia. E ainda digo mais, ele que conduz os meus treinamentos, ele que é responsável por me estruturar para estar hoje aqui também fisicamente. Pode se apresentar, Tutu? Olá, pessoal, no podcast Hábitos Exponenciais. Rebeca, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar desse bate-papo com você. É um prazer também poder acompanhar os seus treinamentos, poder ser o responsável por te guiar aí nesse mundo do desempenho de força. E fico honrado com o convite. Vitor, além da sua profissão, quem você é? O que você tem para falar sobre o Vitor Costa, além do profissional educador físico? Fala naquela câmera ali. Olha, uma ótima pergunta. Eu acho que eu nunca fiz essa reflexão a fundo, porque assim, eu sempre associo com a minha profissão. A minha profissão de educador físico, eu sempre fui guiado a ela, desde o ensino médio, pelo prazer de ver o desempenho. Então, quem eu sou é muito moldado pela minha profissão, porque quem eu sou é uma pessoa que quer cuidar constantemente da saúde, que gosta de um estilo de vida ativo, que sente muito prazer em reunir pessoas para praticar ali um esporte, para viver o exercício físico. Mas eu também sou um cara família, eu amo muito a minha família, às vezes um pouco ausente por causa da rotina de personal, mas tenho uma consideração muito grande pela minha família, pela minha esposa, meus sobrinhos, são Tá emocionada. são pessoas que eu admiro demais, os meus cunhados e todos os meus sobrinhos. Sou o Vitor que quer ser pai, né? Quer ser pai? Quero ser pai, converso isso muito com minha esposa, se Deus abençoar daqui um tempinho aí, no tempo dele, a gente também vai ter o prazer de viver essa experiência de ser pai. Sou um cara tranquilo, um cara calmo, assim, bem passivo, como a minha esposa diz muito, que eu aceito muito a ideia dos outros, não me posiciono tão fortemente quanto aquilo, quanto assuntos que eu poderia, sabe, me posicionar, dar a minha opinião, bem passivo quanto a isso, mas sou feliz comigo mesmo, desse jeito. Gosto de viver assim, levar... Um cara tranquilo que leva o estilo de vida que passa aos outros como uma prática na vida também, né? Isso. E, Vitor, o que te levou a fazer educação física? Tipo, qual foi a virada de chave que você falou assim, não, eu quero ser educador físico, eu quero ser professor, eu quero... porque você é professor também, né? Você dá aula. Eu quero ensinar as pessoas como treinar, adquirir força, hipertrofia. O que te levou a isso? O estalo que me deu quando eu estava no ensino médio, próximo do ensino médio ali, talvez no 9º ano, eu morava em Brasília. Brasília é uma cidade onde a vida social, ela depende muito da sua rotina, porque é uma cidade muito grande, é uma cidade que as pessoas estão muito afastadas. Então, por que eu digo da vida social devido ao tamanho de Brasília? Porque se você não tem uma rotina onde você convive com pessoas, por exemplo, eu estava no colégio, para mim era mais fácil. Eu tinha o meu convívio social todo dia com os meus amigos. Não, era época de ensino fundamental e ensino médio. Então, durante essa vida social que eu tinha pela manhã com os meus amigos, eu percebia que após as aulas, pela distância da cidade, ela se acabava ali. Coisa que é diferente de Cuiabá. Eu nasci em Cuiabá. E Cuiabá, desde quando eu sou pequenininho, acabava uma aula, a gente ainda estava em contato com os amigos. Né? Era mais conexão, né? Era mais conexão, eram mais tempos juntos, tinha um momento de lazer ali depois da aula, onde a gente ficava na escola, se divertindo, fazendo alguma coisa, e isso não tinha em Brasília. E o que me deu o estalo da educação física? Foi quando eu percebi que, ao viver um estilo de vida ativo, você tem um lado social muito vívido também.
Porque quando eu saía da escola, a oportunidade que eu tinha de ver meus amigos novamente era se a gente fosse para uma musculação, para uma academia, se a gente fosse praticar um esporte. Isso em Brasília? Isso em Brasília. Fosse praticar um esporte. Então eu percebi ali que você ter um estilo de vida ativo, você sempre vai estar conectados com pessoas. Esse foi o start mesmo. E depois foi o meu professor do colégio. Eu ficava maravilhado a capacidade que ele tinha de controlar tudo que acontecia na educação física da escola. Tive a oportunidade de estudar num colégio que tinha multiesportes, que era o Dom Bosco, em Brasília. E quando eu falo multiesportes, era multiesportes desde do futsal, do handball, do vôlei, que é o tradicional ali da educação física escolar, mas lá também tinha parte de atletismo, lá também tinha parte de natação, tinha outros esportes que acontecia e eu observava aquele cara trabalhando, sempre com uma pranchetinha na mão ali, coordenando tudo, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, caramba, acho que um dia eu quero ser um treinador assim como ele, para também estar em contato com mais pessoas, continuar conhecendo mais pessoas, mas também orientando ali elas para que elas pratiquem os seus esportes. Então foi tipo assim, uma vivência que você teve, uma experiência com uma ambiência e a necessidade e a vontade de estar mais conectado a pessoas. Isso. Então você viu através da educação física, do esporte em si, essa como uma ferramenta, como um elo de conexão. Isso mesmo. E aí, com o passar do tempo, acredito que você deve ter estudado mais, e aí você foi aprimorando mais e gostando mais, né? Uhum. Hoje, se você fosse me falar um hábito que você acha que é fundamental para a sua vida, focado nessa parte como professor e como educador físico, que hábito seria? A prática do próprio exercício físico. Praticar, você levar não só a teoria, mas levar a prática. Levar a prática. Levar a prática e demonstrar a vivência do estilo de vida ativo. Hoje, assim, se você vê outros, assim, não fazendo uma comparação, mas se você fizesse uma análise, né, dos educadores físicos que a gente tem hoje, você acredita que eles vivenciam muito o que eles pregam ou você acha que estão muito mais presos ou só uma teoria ou só uma prática? Como que você acha que é a nossa realidade hoje em relação a isso? Cara, a minha observação hoje quanto à área da educação física é que o professor ele vivencia muito a prática nichada. Pegando o exemplo, por exemplo, do nosso colega que estava aqui, sobre o bodybuilding. Se o professor vive o bodybuilding, ele limita a educação física toda para o bodybuilding. Ele vive a prática do bodybuilding, ele passa esse estilo de vida do fisiculturismo e normalmente ele nicha também os seus alunos para essa área. Não é ruim, é legal porque nós temos uma grande população que gosta desse estilo de vida. Mas eu acho que você nichar demais a educação física para um ponto só, relacionado a exercício físico, você deixa de... Você limita, né? Você limita demais de também atender outras pessoas que não vivem aquele estilo de vida e precisam da sua orientação. E aí eu já não sei, agora da parte prática ou teórica, eu já não sei se eles nicham demais porque falta teoria de outras áreas da educação física, ou se porque eles são muito aficionados mesmo com a própria área ali, da prática deles, e não buscam a teoria dos outros assuntos. Ou talvez o comodismo, né, do que se... Né? Eu acho que hoje em dia a gente tem pessoas que... A maioria da população, se a gente for falar, elas gostam de estar confortáveis e acomodadas àquilo. Elas não gostam de sair da zona de conforto. Então, assim, hoje, né, você não perguntou pra mim, mas se eu analisar a parte de educadores físicos, eu vejo que eles são bem limitados nessa questão de casar teoria e prática e de também analisar aquele aluno e entender qual que é a necessidade dele, né? Que foi o que você falou, olha, se aquele professor ele é nichado ao bodybuilder, ele vai te limitar ao bodybuilder, mas ele não está analisando o que aquele aluno realmente quer, de certa forma, né? Então, assim, um dos diferenciais que eu gosto de você como profissional é isso, que assim, eu como profissional, como praticante da atividade física, né, que é um hábito que eu tenho desde os meus 15 anos de idade, passei por muitos profissionais. E eu vi em você esse diferencial. Então, assim, eu falei, cara, o Vitor Totô, ele tem assim, ele tem a prática, ele tem a teoria e ele tem a empatia, que é entender. Então, assim, é um casamento ali que te torna diferente de muitos aqui, né? E assim, e acredito que você percebe isso, né, em você. Espero. E eu sei que você tem alguns projetos, né?
para, acho que, passar um pouco disso que você vive, isso que você é, para outros também serem. Você tem algo a falar a respeito sobre seus propósitos, sobre seus objetivos na parte de educação física para agregar outros profissionais? Contando um pouquinho da história, tá? Durante a educação física, eu entrei, depois dessa breve história que eu te contei lá do colégio, Dom Bosco, que me fez ir para a educação física, mas durante a educação física eu pude viver a iniciação científica, que é você participar de projetos de pesquisa, e isso me moldou durante a faculdade a ser um professor. Durante a faculdade eu achei que eu ia ser professor. Você esteve em núcleos de pesquisas, né? Isso, a iniciação científica você trabalhar como um aluno voluntário dentro de projetos de pesquisas que estão acontecendo na faculdade. Na época, o meu primeiro projeto foi com a professora Gisela Arça. Hoje ela estuda muito a área de fisiologia de obesos, sobrepesos e sedentários, fazendo comparações ali de metabolismo, parte cardiovascular entre eles. Foi o primeiro projeto que eu entrei na faculdade. Então a gente analisava lá os obesos e comparava a capacidade de exercício físico e metabólica deles com os indivíduos que eram sedentários e com os indivíduos que eram ativos. Depois disso, fui para outro projeto de iniciação científica que foi o Caminho da Força. Foi quando eu conheci minha professora Jaciele. Ela já é mais voltada para a parte do treinamento esportivo. E aí comecei a fazer o trabalho de análise de desempenho de forças, principalmente no público do jiu-jitsu. Durante a faculdade eu achei que ia ser professor. E a minha meta era essa, sair da faculdade para poder entregar mais conteúdo para os profissionais da área e ajudar eles na capacitação. Mas ao final da faculdade, eu comecei a me questionar sobre esse fato de ser professor. E aí fui viver a experiência do mestrado. Falei, não, acho que se eu viver aqui a experiência do mestrado, talvez eu consiga tomar uma decisão ali do que eu vou fazer e como eu vou contribuir para a comunidade da educação física. E essa faculdade era lá em Brasília ou você já tinha retornado a Cuba? Não, foi aqui na UFMT mesmo. E aí fiz o mestrado na UFMT e dentro do mestrado eu tive a oportunidade de atuar como professor. Né? Você tem uma disciplina ali de estágio didático, onde você precisa ministrar aulas, e nessa parte de ministrar as aulas que eu percebi que eu não queria ser professor de sala de aula. Por motivos... Fica limitado, né? Eu não acho que é limitado, porque você ainda tem a oportunidade de ajudar várias pessoas, vão ter sempre vários estudantes nas suas turmas, dentro das faculdades particulares e federais, que você pode contribuir com elas. Mas o interno ali, sabe, a relação dos professores, como é a rotina de um professor dentro da faculdade, são os fatores que não me fizeram sentir prazer em estar lá, em viver aquele meio. Não se enxergava daquela forma. E aí eu saí do mestrado com a intenção de elaborar cursos, de dar algumas palestras, de atuar na parte prática, ajudando ali diretamente pessoas que não são da área, que são os meus alunos hoje. Até hoje eu não nichei ainda esses alunos, porque é o que eu te falei, eu gosto de trabalhar com vários tipos de aluno, porque eu sei que a educação física e o conhecimento teórico que eu estou constantemente estudando me permite, né, atuar com todas essas pessoas. Não ficar só preso a um tipo de aluno, né? Isso. Então os projetos hoje são continuar auxiliando essas pessoas, os meus alunos com diferentes perfis. Como personal, né? Como personal. Tenho o projeto agora na área da força, onde eu acompanho um atleta de força, que inclusive eu considero ele o atleta mais forte do Brasil na área do Strongman. Ele é o único atleta de Strongman aqui de Cuiabá e que ele tem uma grande referência no país. No Brasil. No Brasil. Esse é um dos projetos que eu quero continuar trilhando junto com o Flávio e também poder expandir ele para trazer mais atletas ali que estejam interessados no desempenho de força. Atletas do powerlifting, atletas do strongman, que é o que a gente vive hoje. Gosto também de acompanhar os atletas das lutas agarradas, judô e jiu-jitsu. Então hoje eu vivo esse projeto da força também. E o outro projeto são os projetos dos cursos. Como eu comentei agorinha aqui no estúdio,
sobre a possibilidade de montar aqui um curso, não seria uma pós-graduação, porque a quantidade de carga horária que nós estamos prevendo para esse curso não vai cumprir a meta de ser uma pós. Imersão, não. Mas pode ser chamada de uma imersão, porque vamos ter ali cerca de 60 horas de curso, então poderia ser, sim, uma imersão. E aí hoje eu atuo nessas três. Aos alunos... Esses três projetos. Esses três projetos. O projeto de força e o projeto de capacitar mais profissionais relacionados à força, principalmente. Então seria a parte personal, você estruturar e acompanhar exclusivamente nessa parte de força, na parte do esporte, né? E a parte talvez mais da parte não é didática, não, de capacitação. De capacitação de outros profissionais. Perfeito. Você falou ali da parte do... quais são as três que você falou? Que as três áreas de força que você trabalha? Que eu não sei. As três áreas de força? Que é powerlift... as três... porque as três modalidades principais hoje, esportivas, que eu tento atuar, o powerlifting, que é direto sobre força. O powerlift é um esporte onde tem basicamente três movimentos. Isso que eu queria que você, para quem não tá assistindo, os telespectadores, que você diferenciasse um pouquinho o que seria os três, entendeu? Tá. O powerlifting, ele é uma modalidade esportiva de força, onde o atleta requer condicionamento de alto desempenho de força em três movimentos, que é no supino, no agachamento e no levantamento terra. Então você precisa condicionar a força desse atleta para que ele desempenhe um alto nível de força nesses três movimentos. O strongman já gosta de chamar de o atletismo da força. É tipo uma Olimpíadas da força, porque existem diversas provas com movimentos que envolvem desde agarrar um objeto, carregar, preensão palmar, levantamento terra, movimentos de empurrar uma carga para cima da cabeça. Então assim, as provas do campeonato, elas são sempre variadas, não é sempre uma mesma prova todo o campeonato. Por isso que eu gosto de chamar de Olimpíadas das Forças. Porque eu acho que é onde está o maior desempenho de força, a maior necessidade de desempenho de força hoje de um atleta. Que força assim, desde a cabeça, né? Desde a cabeça. Com certeza, precisa vir muito da cabeça mesmo. Mas a diferença de um atleta ali de strongman por atleta de powerlifting é que, por exemplo, o atleta de strongman ele tem que ser altamente condicionado em todas as manifestações de força. Potência, força máxima e resistência de força. Basicamente essas três. Só que para condicionar ele para essas três, nós também temos que ter um grande trabalho ali cardiovascular, de resistência cardiovascular. Não que o atleta de powerlifting não tenha que ter, mas é que o atleta de powerlifting ele precisa ter um alto nível de força máxima. Esse vai ser o maior desempenho dele. Ele tem que trabalhar a potência, porque vai contribuir com a força máxima. Ele tem, mas o atleta de strongman ele precisa trabalhar outras capacidades físicas além do que o atleta de powerlifting. E a terceira área são os atletas de jiu-jitsu e judô, porque eu pratico jiu-jitsu. Eu fiz um mestrado com... Ainda pratica? Ainda pratico jiu-jitsu, estou voltando agora, inclusive. Não é algo que você leva nas redes mais, né? Tipo assim, só prática de jiu. Eu fiz um mestrado. Não, que você não leva nas redes assim, que você não expõe isso, porque eu nem sabia que eu sei que no passado você praticava o jiu, porque você postava no Instagram, mas hoje é algo que eu não vejo mais no seu Insta. Então, o que acontece? Eu fiquei 3 anos e meio praticando jiu-jitsu. E aí, depois que eu conheci o Flávio, depois que eu peguei o projeto do Flávio para tocar ali no Strongman, eu não consegui conciliar. Porque como eu não conhecia o esporte, antes do Flávio eu não conhecia o Strongman. Ele apareceu aqui em Cuiabá, o Daniel, que é o patrocinador dele, né, o Daniel, dono da Bodytech, que é o patrocinador do Flávio, trouxe o Flávio para dentro da academia e simplesmente falou ali, olha, preciso de alguém que faça um treino para ele aqui de fortalecimento dentro da sala. E aí eu abracei esse projeto, apresentei ali para ele uma proposta de periodização de treino, ele gostou e a gente começou a viver o Strongman. Só que como eu não tinha vivência, então eu fui viver junto com ele. Eu falei, poxa, eu preciso viver agora para entender na prática como que esse atleta tem que ser conduzido. E aí, por causa disso, eu não consegui conciliar o jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu é um esporte que eu amo bastante.
Estou voltando agora a praticar também, consegui ali dar uma remanejada na minha rotina para que eu consiga novamente encaixar o jiu-jitsu. Até porque também se é algo que você gosta pra, tipo, auxiliar, também tem que ter na prática, né? Tem que ter na Sim, prática. tem que ter. E um hábito que você acha fundamental que esses atletas no ramo de força precisam ter? O principal Principal acho hábito, tipo assim, que principal, é para eles terem êxito no que eles fazem. sono de qualidade. Sono de qualidade. Sono de qualidade vai ser o principal, vai ser o restaurador do sistema nervoso deles, né? Porque quando a gente trabalha com a força, a gente depende muito do nosso sistema nervoso central. E para que ele tenha uma boa regeneração entre uma sessão de treino e outra, o sono é fundamental. Que nem falando por mim, se eu não durmo bem, se eu não tenho sono contínuo de qualidade, eu não consigo treinar bem. Meu treino, assim, não sei se é só a parte física, né? Mas, assim, a minha parte mental também fala que eu não estou capaz de executar aquilo da melhor forma, entende? Até para fazer um agachamento, né? Que antigamente eu fazia agachamento pesado, hoje em dia eu não estou fazendo por questões de limitações. Mas se eu não dormia bem, meu psicológico já falava assim, não, Rebeca, você não vai conseguir porque você não tá bem psicologicamente para agachar ali. Então aí passava uma insegurança também até no meu rendimento ali na parte de um treinamento ou de um agachamento em si. E um hábito que você acha que é totalmente prejudicial para esses atletas? A falta do sono. Por que que eu te falo do sono? Porque assim, hoje o que eu vejo, e vou ter que usar o Flávio como exemplo, porque hoje dentro das conversas que nós temos com ele, o único ponto que eu acho que precisaria muito melhorar na vida dele é o sono. Mas o que acontece? Ele é policial, ele trabalha como segurança também, particular, tem uma rotina muito complicada para ele conseguir conciliar isso e ele acaba dormindo mal. E aí eu vejo que é o que afeta diretamente o desempenho dele de força. Que talvez ele poderia sair um pouquinho além no rendimento e não sai por questões do sono. Por questões do sono. O Flávio é um cara que tem ali 5 horas, né, 6 horas no máximo. Para uma rotina toda ainda que ele tem de policial também. Pois é. Em dias bons de sono, eu acredito que seja na faixa das 6 horas. Mas a qualidade desse sono também é outra coisa. Ele não dorme contínuo. Provavelmente não dorme contínuo, sofre, né, pelo tamanho dele. É um cara que pesa 150 quilos, né, pelo tamanho dele, deve sofrer um pouquinho ali com apneias do sono, não consegue entrar num sono profundo mesmo. Então, eu acho que seria o hábito que mais atrapalha aí nos esportes de força. E ele não faz uso de nenhum recurso para melhorar a qualidade do sono? Recurso eu falo assim, não medicamentoso mesmo, mas eu falo assim, suplementar, tipo um magnésio, uma melatonina da vida. Hoje ele faz um acompanhamento com o Dr. Murilo. Murilo da Esportiva. Isso, Murilo da Esportiva. E aí, agora ele faz uso de magnésio, melatonina, basicamente isso. Tenta fazer ali um protocolo de higiene de sono antes, né, de dormir, mas tudo depende da rotina dele. Tudo depende de como foi a intensidade também da rotina dele. Porque pensa só, ele é um cara hoje, ele é do BOP, só que hoje ele trabalha com o Mauro Mendes. Durante todo esse governo do Mauro Mendes, ele foi cedido ali para trabalhar como segurança dele. Então, depende de como foi o dia, né? A adrenalina é muito grande, a necessidade de atenção, tudo que ele está fazendo é muito grande, até você terminar esse trabalho, chegar em casa, conseguir se desligar. E fazer o cérebro entender que está desligado é outra questão também. Né? E assim, Totô, se a gente sai da parte de força e vai para a parte de hipertrofia, esses atletas, enfim, que faz o powerlift, vamos supor, qual que é a diferença em um ganho de hipertrofia num treino de powerlift para um treino de musculação específico para isso? A hipertrofia, ela pode existir da mesma forma ou não? Olha, é uma dúvida, porque assim, força é uma questão assim, a gente precisa de uma demanda energética e tal pra gente chegar à nossa força máxima. Mas a hipertrofia nem sempre tá só focado nessa parte de fazer, 4 repetições ali de um levantamento terra no máximo da sua força. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Não, eu entendi a pergunta, eu só tô pensando aqui como te esclarecer a diferença de um atleta, por exemplo, que pensa no fisiculturismo, um atleta do fisiculturismo, como ele pensa a hipertrofia de um atleta do powerlifting.
E aí eu vou te falar sobre uma filosofia que eu tenho e carrego comigo, que é o seguinte: a nossa hipertrofia, o nosso ganho de massa muscular, ele é diretamente proporcional à nossa performance de força. Eu sempre guio meus treinos hoje dessa forma, eu não ligo mais para a hipertrofia. Eu sei que a hipertrofia que eu estou tendo no momento é consequência da fase de treinamento que eu estou vivendo. Se eu estou focado em resistência de força, ou se eu estou focado em força máxima, ou se eu estou focado em potência, eu sei que essas 3 manifestações de força vão me gerar hipertrofia também, quando a gente trabalhar ela com treinamentos corretos, né, com protocolos corretos para cada um. Porque assim, na literatura científica hoje, a gente já percebeu que métodos de treinamento de resistência, que são aqueles com alto volume de séries e repetições, repetições levadas até a falha muscular, eles são eficazes para gerar hipertrofia. Mas o contrário também é verdade, porque métodos de força máxima, com baixo volume, onde a gente tem que realizar ali 4, 5, 6, uma repetição, também geram hipertrofia. Então qual vai ser a diferença do esporte de força para o fisiculturismo? Seria uma hipertrofia segmentar, uma hipertrofia regional. O atleta de fisiculturismo ele vai ter que gerar hipertrofias em pequenos pontos do corpo dele. Estruturar. Ele precisa pensar, por exemplo, só dar um exemplo, do músculo que ele precisa hipertrofiar da coxa, porque é um déficit dele ali quando ele faz a apresentação dele. Então ele vai ter que direcionar o treinamento dele de força para que ele atinja melhor aquele músculo. Como o atleta de força não tem essa preocupação com a hipertrofia regional, né, segmentada ali por grupamento muscular, e sim com o seu desempenho de força, a hipertrofia que ele conquista é através do desempenho dele de força. À medida que o desempenho dele de força está aumentando, que ele consegue fazer treinos mais fortes, consequentemente ele vai ter uma hipertrofia geral. Então seria mais uma questão até aí estética, né? Que assim, ambos ou tem hipertrofia, mas ali o bodybuilder, né, na parte de musculação, ele vai ter uma hipertrofia em que ele vai desenhar o corpo dele de certa forma, visualmente a gente vai ver a musculatura do bíceps trabalhada, musculatura da posterior de coxa, enfim. E já ali no treinamento de força, tipo no powerlift, não vai ser algo estruturado, desenhado, mas a hipertrofia ela vai existir. Ela vai acontecer. Então, assim, existe das duas formas. Entendi. Então é mais no âmbito estético aí, né? Isso. E Vitotô, qual que é um hábito hoje que você tem muita dificuldade de introduzir na sua rotina? Que você acredita que é fundamental para 2 questões. Para o seu rendimento no treino e para a melhora de algumas questões de rotina mesmo, questões tipo de trabalho, questões de estudo, enfim. O que você acha que é um hábito que você não tem? Eu tenho 2 hábitos, Rebeca. Que não tem? Eu tenho 2 hábitos que eu preciso melhorar, Rebeca, que é o seguinte. Um é se organizar melhor para viver cada uma dessas áreas que eu te falei. Para entregar um bom trabalho para os meus alunos de personal, para conseguir fazer planejamentos eficazes para os atletas de força e para conseguir construir a parte de capacitação de outros profissionais. Então, uma falha que eu tenho de hábitos é sentar para organizar uma rotina que eu consiga ali entregar conteúdos para essas 3 áreas. Então, a falta de organização. Falta de organização, falta de metas claras para cada uma dessas áreas e destinar ali tempos específicos dentro da rotina que eu tenho para trabalhar com cada uma delas. E a outra é a falta do exercício aeróbio. Dentro da rotina que eu tenho hoje, não faz, né? De aulas. E manda nós fazer. Manda a gente fazer, com certeza, porque eu sei do benefício. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque eu sei do benefício que vai trazer, né, para os meus alunos, fazer a parte de treinos cardiovasculares. Quais seriam os benefícios? Já aproveitando, né, para quem está assistindo entender, porque tem gente que acha que assim, fazer treino aeróbico é só para emagrecer. E não tem nada a ver só voltado a isso, né? Sim. Então, quais seriam os benefícios do treino aeróbico? A gente tem diversos, mas eu acho que os principais ali dentro de um controle de saúde seria reduzir uma resistência à insulina, ter uma boa captação de glicose para não elevar tanto a glicemia,
adaptações cardiovasculares que podem acontecer através do treinamento aeróbio, que vão ser benéficas para a sua saúde, controle de frequência de repouso, né, para que você não tenha uma frequência cardíaca elevada ao estar sentado, por exemplo, descansando, onde você teria que ter uma frequência cardíaca mais baixa. Vai acontecer adaptações cardiovasculares que vão te permitir ter uma frequência cardíaca mais baixa. Controle da pressão arterial também. A gente controla hoje o exercício físico, ele é mais eficaz no controle da pressão arterial e em gerar adaptações cardiovasculares do que muitos remédios, né? Então, eu acredito que as principais seriam essas. E aí, se a gente vai para a questão de hipertrofia, é biogênese mitocondrial também. Isso. Tem gente que fala, né? Quero fazer um treino para hipertrofia, uma dieta para hipertrofia, tem que tirar o cardio. Longe disso, né? Longe disso, longe disso. A gente precisa colocar um cardio ali nas suas doses corretas e intensidades corretas para favorecer a bioenergética do nosso corpo. Como você disse, a biogênese mitocondrial ela vai ser muito importante para a produção energética, né? Para a utilização também de lipídios e aí favorecer o emagrecimento, que é o que a galera mais é focada, mas para disposição e disponibilidade de energia. Para o músculozinho entender que ele tem que crescer, né? Justamente. Para uma recuperação mais rápida entre uma série e outra do treinamento de força, né? Quando você tem ali adaptações cardiovasculares provenientes do treinamento aeróbio, você consegue ter uma recuperação melhor entre uma série e outra, que vai beneficiar aí o seu desempenho no treino de força. Faça um cardio. Faça um cardio. Eu te cortei, e antes a gente estava falando dos hábitos. Você falou aí qual que era o outro? Era a questão do cardio. Era a falta do cardio, porque dentro da rotina, hoje eu tenho vários horários de personal, né? Atendo aí desde as 5 da manhã até o meio-dia, ininterrupto. Fora a parte online que você também atende, né? Isso, ininterrupto das 5 da manhã até o meio-dia. Depois eu tenho ali um trabalho de consultorias que normalmente eu faço nessa janela aí de 1h da tarde até as 3. Às 3 eu já tenho que me organizar de novo para voltar a fazer os atendimentos até as 7. E às 7 eu tenho o Flávio, que é esse atleta de força, que também consome muito tempo, porque o Flávio ele não tem um horário específico, um tempo específico de treinamento. Não é igual os alunos de personal que eu vou ficar com eles 1 hora. Não, o Flávio fica ali 1 hora, 1h30, às vezes até 2. E com o Flávio é o horário do seu treino também. E aí é a vivência que eu preciso ter do Strongman para conseguir conciliar melhor a teoria com a prática, que aí eu aproveito também para fazer os treinos com ele e me especializar mais na área do Strongman. Então falta eu encaixar ali uma atividade aeróbia dentro dessa rotina. E aí, mas é negligência minha. Mas você tipo, enxerga que teria um espaço ali em algum momento do seu dia que você conseguiria fazer? Com certeza, com certeza. Assim, nós temos vários estudos que mostram que se você fizer 30 minutos de aeróbio contínuo num período do seu dia, os resultados são semelhantes a você fazer, por exemplo, 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos de noite. Então assim, daria para você fracionar ao longo do dia. Daria para eu fracionar e encaixar eles. Isso é uma coisa que eu não sabia. Pois é. Você tem algum ritual matinal? Acordar, tomar café e dar aula. Você acorda que horas normalmente? Infelizmente. Segunda, quarta e sexta eu preciso acordar às 4h30. Tomo ali o meu café e vou. E terça e quinta às 5h30. E aí você finaliza assim, o seu dia que você para e fala assim, agora eu vou colocar as pernas pro ar. Que horas? 9h30, 10 horas. Que é já o seu horário de dormir. Isso. E aonde que você arruma ali, que você encaixa o seu tempo para estudo, para estruturar aulas e todos esses seus objetivos voltados à parte de capacitar, né, novos profissionais? É justamente essa parte que está faltando. Não, é justamente essa parte que está faltando, Rebeca. É eu conseguir criar a coragem para reduzir as quantidades de aula que eu ministro por dia. De aulas que eu ministro, não. Aulas que eu acompanho os meus alunos por dia. Para eu conseguir, dentro da minha rotina, demandar tempo para essa construção. E aproveitar os finais de semana. Também não vou ser... Aqui eu poderia tranquilamente colocar dentro do final de semana a obrigação de estar cumprindo
esse dever de construir conteúdo para a parte da capacitação dos profissionais. Mas você tem uma vida também, além Mas do... eu tenho uma vida Tem o Vitor também. o Vitor Costa além do profissional, né? Isso. Porque assim, eu existe. sei que a rotina de um educador físico, né? Eu sei que é muito punk. Porque é o dia inteiro, aí você não é igual uma nutricionista, uma psicóloga, um médico que você passa sentado. É o dia inteiro em atividade, você não para. Eu falo assim, eu tiro meu chapéu. É. E assim, essa questão do hábito que você falou que é primordial do sono, você acredita que é algo que você preza hoje na sua rotina? Pra você aguentar toda essa sua carga de trabalho e etc? Priorizo. Porque assim, poderia chegar em casa 9h30 da noite e fazer um trabalho ali de estudo, né? Aproveitar esse tempo para pelo menos ali até umas 11h30, o que muitas pessoas fazem. Eu admiro quem consegue, depois de uma rotina inteira assim, de aula, chegar em casa e conseguir fazer ainda um trabalho de estudo, construção de conteúdo para essa parte de cursos. Mas como eu priorizo também o meu sono, para eu conseguir ter qualidade de atendimento nos outros dias, conseguir desempenhar bem ali o meu treino, eu acabo priorizando por ter que dormir mais cedo. E essa questão de organização que você fala, é organizar porque você precisa parar, sentar e estruturar, ou você já tem estruturado essa organização, mas falta você praticar o que você organizou? Os dois. Falta estabelecer as metas. Então, peraí, eu vou te dar um presente que você vai fazer um compromisso comigo. Minha cadernetinha de hábitos exponenciais. Legal. Você vai Legal. organizar agora a sua rotina. Tô precisando muito de um desses mesmo. Obrigado. Essa cadernetinha ela tem me ajudado, tá? Eu achei que não, mas só o fato de ter escrito hábitos exponenciais, que bacana. ela tem me ajudado. Obrigado, Rebeca. Vai me ajudar com certeza. Depois eu vou ter perguntar. Que adquirir o hábito de se organizar. De Ó, tem uma caderneta. Isso, de fazer o planejamento, estruturar. Já começa hoje, saindo aqui já vai, já cola. Não espera amanhã, já é assim. Tá certo. Vou aproveitar. Obrigado pelo presente. Perfeito. E se fosse falar de um hábito que você acredita que eu não tenho na minha rotina, ou você tem certeza que eu não tenho, e eu deveria introduzir, qual hábito seria? Que você deveria introduzir, Rebeca? Bom, pelo que eu te acompanho agora, pensando na área do exercício físico, como eu te acompanho, é você delimitar ali, determinar os seus horários de treinos e dias, para que seja algo constante, né? Porque assim, um hábito, a gente consegue firmar ele mesmo na nossa vida quando a gente se organiza com antecipação também, né? Então, eu acho que se você conseguir determinar ali os dias e horários que você vai destinar para você, para o seu autocuidado, para o seu treinamento, eu acho que você conseguiria desempenhar ainda mais os seus treinos e tornar eles mais constantes. E quando eu analiso ali nos nossos calendários da consultoria e vejo ali os dias que você fez os treinos, quando eu comparo uma semana com outra, são dias bem diferentes, né? Às vezes você treinou segunda, terça, quarta e quinta numa semana. Ou às vezes eu não coloco no aplicativo. Também tem essa falha, né? Também tem essa, mas normal. Isso aí acontece com a maioria dos alunos, infelizmente. Mas aí quando eu comparo com uma outra semana, tá lá que foi um treino terça, aí depois sexta e sábado e domingo. Então, são rotinas bem diferentes entre as semanas. Mas assim, confesso que assim, por questões de objetivos, né? E ao longo da minha vida de treino, hoje eu levo o treino como algo mais focado à minha qualidade de vida e o meu mental, o meu psicológico. Porque antigamente eu tinha objetivos, hoje eu não tenho muitos objetivos mais estéticos em si. Então é qualidade de vida. Por isso que eu acabei, talvez, deixando um pouco de lado isso. E eu vejo que é uma falha que eu não deveria deixar. Realmente devo me organizar, me estruturar para ser algo que, pelo menos diário, porque eu sei o benefício que me faz ir todos os dias que seja. Mas falta minha organização nisso daí, estruturar. Mas também porque eu tenho hoje outros objetivos que também foi algo que a gente conversou, que é a questão de ministrar ali palestras, dar mentoria para outros profissionais da área de nutrição, focado a parte intestinal. Eu acredito que também, se você tiver alguma sugestão para me dar, é bem válida de como eu posso começar. Você sendo uma pessoa que é professor, deve entender muito bem. Então, se puder me dar uma dica para eu que vou começar agora nessa parte de palestras, mentoria, ela é muito bem-vinda. Olha, a parte de palestra, Rebeca, é trabalhar com antecipação. Pensa só,
você ainda não ministra palestras, mas você quer ministrar. Já começa a construir o conteúdo. Já começa a deixar ele despreparado. Não espera um evento chegar, né? Por exemplo, eu acho que vão me convidar aqui para um evento em julho. E aí eu vou deixar para construir ali próximo. Não, já começa a construir de agora. Pegue o hábito de colocar dentro da sua rotina, usa a sua cadernetinha aí para estipular alguns dias e horários onde você vai já começar a construção desse conteúdo. Deixe o conteúdo pronto. Porque aí quando chegar a oportunidade de ter um evento, você pode oferecer esse conteúdo para esse evento, se fizer parte dentro da sua linha de raciocínio, ou você mesmo pode criar um evento, porque você já tem um material pronto. Né? O grande erro, e é o meu erro também, eu te falo isso porque esse também é o meu erro. Hoje eu trabalho sobre demanda com as palestras, só construo o conteúdo quando aparece o evento. Que nem uma mentoria, eu já poderia estar estruturando uma mentoria para profissionais e ter ela pronta quando for acontecer, né? Já tem que começar, já vai estruturando ela até para você oferecer. Você fala, poxa, agora eu tenho uma mentoria pronta, agora eu já posso oferecer para as pessoas que eu quero atingir com essa mentoria. Dentro do processo da mentoria, você vai fazer os improvisos, você vai ver quais são os principais questionamentos dos seus alunos e aí vai começar a atualizar esse conteúdo que já está pronto para atender a sua demanda ali da mentoria. Mas eu acho que o hábito seria esse, trabalhar com a antecipação da construção dos conteúdos. Não esperar a demanda para estruturar, já estruturar antes da demanda chegar. E você tem o hábito de evacuar quantas vezes no dia? 1 a 2. Pato? 1 a 2. Pato mesmo? Por que pato mesmo? Uai, pato caga toda hora, uai. 1, 2 é bastante. Sim, pato, então. Você não fica sem ir ao banheiro? Não, raramente. E suas fezes, elas boiam ou afundam? Afundam a maioria. Já vai? Aham. É? Sim. Você tem o hábito, então, de acompanhar suas fezes? Você sabe a importância? Não acompanhar, mas no momento ali onde a gente vai dar uma descarga, num vaso, algo do tipo, a gente acaba dando uma olhada assim, e repara como está. Se fosse dar uma nota de 0 a 10 para sua saúde intestinal, qual nota você daria? 8. 8? Por que não 10? Porque eu acho que falta melhorar a alimentação, principalmente com fibras. Mas você sente, tipo assim, além... Só evacuação é tranquila, é boa. Tranquila. Mas em questão de estufamento, abdominal, distensão, você percebe que tem, às vezes, um refluxo, algum desconforto de azia, queimação? Um refluxo não, mas vez ou outra ali uma azia, mas o estufamento constante. E hoje, como profissional de educação física, você consegue enxergar a importância do intestino na vida das pessoas, na saúde, ou até mesmo no treinamento, ou não? Consigo, à medida que a gente associa a produção energética, né, a disponibilidade ali também de nutrientes, né, de absorção de nutrientes e fazer uma correlação com a performance. Nunca aprofundei no assunto, mas lembro dentro de disciplinas do mestrado ter feito ali uma análise de alguns estudos que mostravam uma correlação da saúde intestinal, né, formada ali por bactérias benéficas, não vou saber quais são, com o desempenho esportivo. E havia a associação de que os atletas que haviam uma melhor saúde intestinal, eles tinham um desempenho um pouco melhor do que os que não tinham essa mesma qualidade, né, essa mesma saúde intestinal. E aí eu acredito que seja muito pela questão da bioenergética mesmo, da gente absorver esses nutrientes. Se eu não me engano, o estudo falava sobre uma absorção de lactato. Quando a gente faz o exercício físico, a gente produz lactato, e esse lactato pode ser absorvido também pelo intestino, formando ali piruvato, alguma coisa do tipo, que vai entrar na cadeia energética novamente e fornecer energia para o indivíduo. Então, se a gente tem uma otimização do intestino nesse processo, pode ser que ele tenha uma biodisponibilidade energética melhor para praticar o seu exercício físico ali. Mas é a correlação aí que eu Mas tenho. trazendo para a educação física, né, que tipo, o intestino ele é um leque para vários assuntos, mas se a gente trazer para a parte de exercício físico, intestino não é só fazer cocô, gente, é performance. Então cuida do seu intestino. Perfeito. Vitor, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os seus telespectadores? Alguma dica, alguma sugestão? Até mesmo uma sugestão de algum hábito simples que eles poderiam introduzir na vida deles que faria total diferença? Fala ali para a câmera.
Para você que está iniciando no exercício físico, tente estipular metas mais factíveis, mais reais e pequenas metas que você possa começar a cumprir ao longo do seu início do treinamento, porque hoje o maior erro das pessoas é ter aquela visão do shape, do corpo ideal que elas querem chegar e não entender que dentro do processo para você chegar nesse shape você vai ter que bater pequenas metas, como a meta da constância do treinamento semanal. Então estipula ali uma constância que você quer, que você acha viável para você. É 2 vezes por semana? É 3 vezes por semana? Vai lá, coloca num cronograma seu, organize esses dias e horários e começa a cumprir com elas. Essa seria a primeira meta. Você cumprir 3 vezes por semana já é uma meta a ser batida. Depois disso, estipula ali pequenas metas dentro do treinamento. Poxa, eu faço hoje um exercício com tal peso. Daqui um mês eu quero estar fazendo com quanto? Daqui 2 meses eu quero estar fazendo com quanto? Ou o seu treinador também vai estipular essas pequenas metas. Vá batendo essas pequenas metas que vocês vão perceber que os resultados vão sendo construídos. Não querer tudo de uma vez, né? Isso, não só visualizar o final, né? Eu vou chegar num túnel e olhar lá a luz no final do túnel e falar, nossa, lá está o corpo perfeito que eu quero chegar. Mas entender todo o caminho, todas as pequenas metas que vocês precisam bater para chegar lá. Como eu falei, hoje eu vivo um desempenho da força. E as minhas metas, elas estão todas relacionadas à força. São pequenas metas que eu quero bater a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Consequentemente, eu sei que a minha saúde vai estar melhor, que o meu físico, né, minha composição vai estar melhor. Mas por quê? Porque eu estou mais atrelado a essas pequenas metas do que a meta final de ser um cara muito forte ou um cara muito hipertrofiado. E aí, quando você olha isso em um timing de 1 ano, essas pequenas metas viraram um leque de metas e quase você já chegou no fim do túnel. Foram elas que construíram todo o seu resultado de 1 ano ali. E nisso a gente tem que entender os hábitos exponenciais. São pequenos hábitos de pouquinho em pouquinho que você tem que estruturar. Então, às vezes, assim, o hábito de você começar um treino, uma pessoa que não treina nada, não faz nenhuma atividade física, começa a caminhar 10 minutos no dia. Depois faz 10 agachamentos no seu quarto. E aí vai assim, né? De pouquinho em pouquinho, até isso se tornar algo maior. Porque às vezes as pessoas elas não começam porque elas já querem começar grande. Sim. E antes de ser grande, a gente precisa ser pequeno. Com certeza. Né? Vitor, foi um prazer te receber aqui. Espero ter outras oportunidades para você vir até o meu podcast para falarmos de outros assuntos. Acredito que temos muitos assuntos para abordar, né, para levar conhecimento para quem está assistindo a gente, levar saúde com propósito. Se você quiser abrir algum leque para falar mais alguma coisinha nesse finalzinho de time, tá à sua disposição no meu podcast. Se não, a gente encerra por aqui já agora. Não, Rebeca, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder participar. Estou à disposição, né, quando você quiser novamente fazer uma conversa de um assunto diferente. Me coloco à disposição para poder contribuir com o seu podcast. Te desejo todo sucesso, parabéns pelo projeto, que seja um sucesso. É um nenenzinho, mas vai virar daqui a pouco um adulto. Isso. Vai cumprindo aí pequenas metas que o resultado vai sendo construído. Amém. Mas parabéns, muito obrigado pelo convite. Prazer foi meu. Nos vemos numa próxima e acompanhe para novos episódios.